Aos 79 anos, Alceu Valença finalmente quebrou o silêncio. E quando um artista como ele decide falar, depois de quase 8 décadas de vida, não se trata apenas de uma declaração comum. Trata-se de uma porta que se abre para um passado cheio de música, amores, escolhas difíceis, renúncias e verdades guardadas atrás do brilho dos palcos. Durante anos, muitos fãs sentiram que havia algo escondido por trás daquele sorriso irreverente, daquele olhar intenso e daquela voz que carregava o calor, a rebeldia e a poesia do Nordeste brasileiro. Alceu sempre pareceu livre, livre no jeito de cantar, de se vestir, de criar, de transformar cada apresentação em um encontro entre festa e saudade. Mas será que essa liberdade vista pelo público era também a mesma que ele sentia por dentro? Agora, já na maturidade, com os cabelos brancos denunciando o tempo e os olhos carregando histórias que nenhuma canção conseguiu contar por completo, Alceu decidiu admitir aquilo que muitos sempre desconfiaram. Não como escândalo, não como provocação, mas como uma confissão serena, profunda, quase necessária. O que levou esse homem, que atravessou gerações com sua arte, a finalmente colocar em palavras aquilo que permaneceu tanto tempo em silêncio. Que verdade é essa capaz de emocionar os fãs, despertar memórias e fazer tanta gente olhar para sua trajetória com outros olhos? Talvez por trás do artista consagrado exista um homem que pagou caro pela própria grandeza. Talvez por trás dos aplausos tenha havido solidão. E talvez por trás de cada música alegre existisse uma dor que só agora começa a ser compreendida. Neste vídeo, vamos entrar na história por trás da confissão de Alceu Valença. Porque existem verdades que não precisam ser gritadas. Basta que sejam ditas no momento certo para que uma vida inteira, de repente, apareça no silêncio. Para entender por que essa confissão mexeu tanto com o público, é preciso lembrar quem é Alceu Valença. Ele nunca foi apenas um cantor. Alceu se tornou uma espécie de território emocional dentro da música brasileira. Quando sua voz aparece, não ouvimos somente uma melodia. Ouvimos Pernambuco, ouvimos o Nordeste, ouvimos ruas em festa, amores antigos, lembranças de carnaval e uma liberdade que parece impossível de prender. Desde o início, ele caminhou por uma estrada própria. Enquanto muitos artistas buscavam fórmulas fáceis para agradar ao mercado, Alceu escolheu misturar o que parecia improvável: frevo, forró, maracatu, baião, rock, poesia popular e uma energia quase selvagem. Seu som não cabia em uma única gaveta. Era romântico e rebelde ao mesmo tempo. Era popular sem perder profundidade. Era brasileiro até a raiz, mas grande o suficiente para atravessar fronteiras. Foi assim que aquele homem vindo do Nordeste ganhou o país e depois alcançou palcos internacionais, levando consigo não apenas canções, mas uma maneira inteira de ver o mundo. Em cada apresentação, Alceu parecia transformar o palco em cinema. Havia cor, movimento, drama, desejo, saudade e festa. O público não apenas assistia, o público entrava em sua história. Por isso, falar de Alceu é falar de memória coletiva. Quantas pessoas se apaixonaram ao som de suas músicas? Quantas dançaram em carnavais, viajaram no tempo, lembraram da juventude, da família, da terra natal ou de alguém que nunca esqueceram? E talvez seja exatamente por isso que sua revelação agora pese tanto. Porque quando um artista desse tamanho admite algo guardado por tantos anos, não é só a vida dele que volta à superfície, é também a vida de todos que cresceram ouvindo sua voz. Afinal, um grande artista não deixa apenas músicas, ele deixa uma forma de sentir a existência. Diante do público, Alceu Valença sempre pareceu impossível de domesticar. Havia nele algo de vento forte, de estrada aberta, de homem que não aceitava caber dentro das regras pequenas do mundo. Quando subia ao palco, não era apenas para cantar. Era como se entrasse em transe, como se cada acorde abrisse uma janela para um universo feito de poesia, desejo, rebeldia e memória. Seu olhar carregava fogo. Sua voz vinha com a força de quem conhece a própria origem
e não pede licença para existir. A maneira de se mover, de vestir, de interpretar cada verso, tudo parecia dizer: Alceu não pertence a moldes, ele pertence à música, à rua, ao carnaval, ao sertão, ao mar, à liberdade. E talvez tenha sido essa imagem que o público mais guardou dele, o artista indomável, forte, intenso, dono de si, um homem que parecia viver seguindo apenas o coração, sem medo do julgamento, sem se curvar às expectativas, sem permitir que ninguém diminuísse sua verdade artística. Alceu sempre transmitiu a sensação de alguém que jamais aceitaria ser aprisionado. Mas será que essa liberdade vista por fora sempre existiu por dentro? Será que aquele homem que parecia tão senhor de seu destino também carregava silêncios que ninguém conseguia alcançar? Quantas vezes o palco serviu não apenas como lugar de expressão, mas também como esconderijo para dores que ele não queria revelar? Porque às vezes, os artistas mais livres diante da multidão são justamente aqueles que mais lutam em silêncio quando as luzes se apagam. E talvez seja aí que a confissão de Alceu ganha uma força ainda maior. Ela nos obriga a olhar além da imagem do mito, além da rebeldia, além da energia que encantou gerações, para enxergar o homem por trás do artista. Durante muitos anos, os fãs olharam para Alceu Valença e sentiram que havia algo além da alegria aparente. Sim, ele cantava com energia, sorria com intensidade, fazia o público dançar como se a vida fosse uma festa sem fim. Mas, por trás daquela explosão de cores e sons, existia uma sombra discreta, uma melancolia que parecia atravessar suas canções como vento frio em noite de carnaval. Porque a música de Alceu nunca foi apenas celebração. Mesmo quando o ritmo convidava o corpo a dançar, as palavras muitas vezes levavam a alma para outro lugar. Eram amores que ficaram no passado, encontros que o tempo levou, estradas que não tinham volta, rostos que desapareceram, mas continuaram vivos na memória. E talvez fosse isso que o público sempre desconfiou, que por trás do artista vibrante havia um homem profundamente sensível, talvez mais solitário do que deixava transparecer. Será que cada música alegre escondia uma despedida? Será que cada verso apaixonado carregava o nome de alguém que nunca saiu de seu coração? Agora, com sua confissão, essa suspeita ganha outro peso. Talvez Alceu tenha contado sua vida inteira sem dizer diretamente. Talvez tenha escondido sua dor onde ninguém julgaria, dentro da própria música. Porque alguns artistas não revelam seus segredos em entrevistas. Eles deixam tudo nas notas, nos silêncios e nas canções que nunca envelhecem. Aos 79 anos, a vida já não é vista com a pressa de antes. O tempo muda o peso das coisas. Aquilo que um dia parecia urgente perde força, e aquilo que ficou escondido no fundo da alma começa a pedir passagem. Talvez seja por isso que a confissão de Alceu Valença tenha tocado tanta gente, porque não veio como espetáculo, mas como um acerto silencioso com a própria história. Nessa fase da vida, o brilho dos prêmios já não fala tão alto. Os aplausos continuam sendo bonitos, mas não substituem a paz de olhar para trás sem fugir do que foi vivido. Um artista como Alceu já não precisa provar seu talento, sua importância, sua grandeza. O Brasil conhece sua voz. O público conhece sua obra. A história já reservou para ele um lugar que ninguém pode apagar. Mas existe algo que nem a fama resolve: a necessidade de ser verdadeiro consigo mesmo. Depois de tantas canções, tantos palcos, tantas viagens e tantos anos sendo visto como símbolo de liberdade, talvez tenha chegado o momento de revelar o que estava guardado por trás do mito. O que faz um homem perto dos 80 anos decidir falar agora? Cansaço do silêncio? Desejo de paz? Ou simplesmente a coragem que só chega quando já não se tem medo de desagradar? Talvez Alceu tenha entendido que certas verdades podem até chegar tarde, mas ainda assim libertam, porque pior do que dizer a verdade no fim da jornada é atravessar a vida inteira carregando um segredo que merecia respirar. E então veio a confissão que muitos não esperavam ouvir de forma tão direta. Alceu Valença dedicou tanto de si à música que, em muitos momentos,
acabou pagando um preço silencioso. A arte lhe deu tudo: reconhecimento, aplausos, viagens, encontros inesquecíveis e um lugar definitivo no coração do Brasil. Mas também levou partes da sua vida que talvez nunca possam ser recuperadas. Por trás de cada show vibrante, havia uma rotina que poucos enxergavam: estradas intermináveis, aeroportos, noites mal dormidas, malas sempre prontas, despedidas rápidas e reencontros adiados. O palco se acendia, o público cantava junto, a energia parecia infinita. Mas e depois? O que acontecia quando as luzes se apagavam e o artista voltava sozinho para o silêncio de um quarto de hotel? Talvez essa seja a parte que Alceu finalmente decidiu admitir. Nem toda glória vem sem perda. Enquanto milhões dançavam ao som de suas canções, ele talvez estivesse deixando para trás momentos simples que a fama não devolve. Um jantar tranquilo, uma conversa sem pressa, um amor cuidado de perto, uma vida menos dividida entre o homem e o mito. E é isso que torna sua revelação tão humana, porque Alceu não está negando a beleza de sua trajetória. Ele está apenas mostrando que até mesmo por trás de uma carreira grandiosa, existe um coração que sente falta, que lembra, que se pergunta: valeu a pena tudo o que ficou pelo caminho? Com o passar dos anos, talvez Alceu Valença tenha percebido que nem todos os vazios podem ser preenchidos por aplausos. O palco muitas vezes estava lotado. A multidão cantava seu nome, as luzes brilhavam, a música explodia como uma celebração da vida. Mas, longe dali, existiam outros sons que talvez tenham ficado para trás. Uma mesa de família, uma conversa calma, um silêncio compartilhado sem pressa. Uma presença que não precisava ser dividida com o mundo. A vida de um artista consagrado parece encantadora à vista de fora. Viagens, reconhecimento, carinho do público, noites inesquecíveis. Mas quem vê apenas o brilho não imagina o preço. Cada show pode significar uma ausência. Cada turnê pode deixar uma cadeira vazia. Cada conquista pode carregar, escondida, a pergunta: quem ficou esperando enquanto eu seguia cantando? E talvez essa seja uma das dores mais difíceis de admitir, porque não nasce do fracasso, mas do sucesso. Alceu pertenceu ao Brasil, pertenceu aos palcos, pertenceu à música, mas será que em algum momento sentiu falta de pertencer apenas a si mesmo e aos seus? Quando a juventude passa, as grandes vitórias continuam importantes, mas os pequenos momentos ganham outro peso. Um almoço simples, um abraço demorado, uma tarde sem compromissos. Coisas pequenas, sim, mas que o tempo transforma em tesouros. E talvez seja aí que sua confissão toque tão fundo. Ela revela que até uma vida brilhante pode carregar ausências que nenhum aplauso consegue devolver. Mas e o amor? Um homem que cantou tanto sobre paixão, desejo, saudade e entrega conseguiu encontrar na própria vida um amor tranquilo? Essa talvez seja uma das perguntas mais delicadas quando olhamos para a trajetória de Alceu Valença, porque sua música sempre pareceu nascer de um coração incendiado, capaz de transformar encontros em poesia e despedidas em canção. Ao longo da vida, é possível imaginar amores intensos, daqueles que chegam como carnaval, cheios de cor, pressa, encanto e promessa. Amores vividos no calor da juventude, nas madrugadas de criação, nas viagens, nos bastidores, nos olhares trocados entre uma cidade e outra. Mas amar um artista livre nunca foi simples. Como segurar alguém que pertence ao palco, ao povo, à estrada e à própria